Boa noite a todos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E um prazer enorme também trazer um pouquinho da palavra do Senhor para com todos vocês. Hoje nós daremos continuidade na nossa série de estudo que tem o nome de As Principais Passagens do Antigo Testamento. E o tema qual nós falaremos hoje é Filhos para amar a Deus, que se dá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim o nosso amado e justo Deus: São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes ocorra bem, e vocês muitos se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você escreverá nos umbrais de sua casa e nas portas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nosso amado Deus, nós te agradecemos, te bendizemos por esse dia, por esse privilégio que é estarmos reunidos aqui na tua casa. E suplicamos, ó Pai, para que o Senhor, com o teu Espírito Santo, possa estar nos capacitando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que assim nós juntos possamos aprender da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa se revelar a nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, e que possamos praticar tudo aquilo que nós hoje pudermos aprendermos, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, para que assim tudo seja para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Cristo que nós oramos. Filhos para amar a Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Muitas vezes eu imagino como hoje os nossos filhos, eles são negligenciados como educação cristã. É entristecedor ver o quanto que um trabalho, um carro, um imóvel, às vezes faz com que nós negligenciamos aquilo que é mais importante, a nossa casa. Não que essas coisas não sejam bênçãos, são sim. Mas essas coisas não são primordiais na nossa vida. Essas coisas, elas não devem fazer com que nós negligenciamos os nossos papéis de pais, qual o Senhor nos chamou. E hoje eu vou tentar mostrar um pouco para vocês o quanto é importante
ensinar os nossos filhos esses mandamentos. O quão importante é inculcar a lei do Senhor aos nossos filhos. E que o Senhor ordena isso para nós. E nós temos negligenciado muitas vezes. Nós temos, por diversas vezes, deixado com que as coisas do mundo tomem o lugar de nosso lar. Principalmente nós, homens, somos chamados a liderar os nossos lares. E se nós estamos negligenciando isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos entristecendo o nosso Pai, porque não estamos realizando aquilo que Ele ordenou, que era ensinar os nossos filhos, cuidar da próxima geração que virá. E para nós decorrermos desse texto, nós veremos em alguns pontos as ordenanças que o Senhor diz a respeito de seus mandamentos. Nós dividiremos em 3 pontos. E o primeiro ponto que nós trabalharemos é: guarde os mandamentos do Senhor. Se dá do versículo 1 ao versículo 2. Que diz assim: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos, todos os seus mandamentos que eu lhes ordeno, para que os dias sejam prolongados. Amém. Ele vai começar o capítulo 6, do versículo 1, dizendo que são estes os mandamentos e estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou. Ele começa dessa maneira porque no capítulo 5, ele vai relembrar ao povo os 10 mandamentos. Então por isso que ele começa desta maneira, porque ele relembrou ao povo os mandamentos que o Senhor tinha ordenado e que também está escrito para nós em Êxodo. E aqui ele usa o termo guardar os mandamentos do Senhor. E guardar aqui para nós vai ter um significado de preservar, conservar, andar em obediência. Mas como nós conservamos? Como que nós preservamos esses mandamentos? Para que eles possam estar guardados da maneira correta, nós devemos guardar e conservar esses mandamentos nos nossos corações. Então essa é a primeira ordenança do Senhor, para que nós guardemos em nossos corações os mandamentos dele, a tua lei. Tem o salmista no Salmo 119, no versículo 11, que diz: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós só conseguimos não pecar contra o Senhor quando nós guardamos os teus mandamentos em nossos corações, quando nós conservamos a chama da tua palavra em nós, quando nós de fato conservamos aquilo que o Senhor nos ensinou. Ele diz também para que não só o povo ali guarde a palavra, mas também para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, mostrando que o nosso Deus da aliança não faz uma aliança só conosco também, mas faz uma aliança para aqueles que são o fruto da aliança. Então o Senhor não tem aqui uma ordenança somente para um casal cristão, mas também para os seus filhos. Então, assim como nós temos aqui o pastor e a Vanessa que estará o Pedro, não é só o pastor e a Vanessa guardar a palavra no coração, mas eles também ensinar e ajudar com que o filho deles também guarde essa palavra.
Como nós hoje temos guardado os mandamentos do Senhor? Como nós temos ensinado os nossos filhos a guardarem esse mandamento? Muitas vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos acumulados de coisas que momentaneamente pode parecer importante. E nós negligenciamos aquilo que é o mais importante: a lei do Senhor, a palavra de Deus. Como que eu vou guardar essa palavra? Se eu fico 18, 20 horas no meu trabalho, porque eu quero muito comprar um carro novo, preciso fazer muita hora extra. Ou às vezes porque eu preciso deixar minha casa um brinco, sem nenhuma teia de aranha ali, porque eu fico ali encafufado com aquilo. Às vezes essas coisas têm tomado lugar no nosso coração. Nós não temos guardado como o Senhor ordena os teus mandamentos. Irmãos, se nós queremos guardar os mandamentos do Senhor, como Ele requer, nós precisamos diariamente, todo dia de nossa vida, deleitarmos na Tua Palavra. Lermos para preservar essa palavra em nosso coração. Por isso, nós devemos vigiar a nossa vida e ver o que é mais importante. Ver o que tem sido primordial. Se as coisas terrenas, se as coisas desse mundo, ou de fato a vida eterna. Por isso é que o Senhor nos ordena, para que nós guardemos os teus mandamentos. Eu desafio os irmãos também a guardar esses mandamentos do Senhor. Que os irmãos possam labutar na palavra do Senhor, para que assim essa palavra possa ser conservada e preservada em nossos corações. Que nós possamos encher os nossos corações da palavra do Senhor, para que assim a nossa vida seja um constante ato de adoração ao nosso Pai e ao nosso Salvador. Então aqui o Senhor primeiro nos ordena a guardar o teu mandamento, guardar esses mandamentos em nossos corações. No segundo ponto, nós veremos que o Senhor ordena que para nós cumprir os teus mandamentos, que se dá do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: portanto, escute Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Cumpra os mandamentos do Senhor. Primeira coisa que nós vemos aqui é que nós precisamos tomar cuidado para cumprir esses mandamentos. Não é cumprir esses mandamentos de qualquer jeito, mas é um cuidado com a palavra do Senhor. É um cuidado com aquilo que o Senhor ordenou para nós. E muitas vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja, nós viemos aqui nas quinta-feiras, nos domingos, nós estamos cumprindo. Mas não é só cumprir. Porque muitos podem cumprir apenas por uma religiosidade e talvez não há esse cuidado para cumprir a lei do Senhor. Ou seja, amar a Deus é mais do que virmos à igreja, do que entoarmos hino a Ele e termos comunhão com os irmãos. Mas amar a Deus é cumprir e obedecer todos os seus mandamentos, interna e externamente. Cumprir esses mandamentos é difícil. Nós somos falhos e constantemente nós erramos e pecamos contra o Senhor. Mas o nosso dever como filhos do Senhor, herdeiros com Cristo, é cumprir esses mandamentos. Guardando esses mandamentos em nossos corações, nós assim cumpriremos esses mandamentos
da forma como Deus exige. E como a nossa vida tem evidenciado esse amor e essa obediência ao Senhor. Se eu amo a Deus, eu devo colocá-lo sempre em primeiro lugar. Se eu amo a Deus, eu tenho que cumprir a tua lei como Ele requer. E muitas vezes nós somos colocados em circunstâncias cuja qual nós talvez temos a tendência de se colocar num lugar onde nós não cumprimos a lei do Senhor como Ele exige. Então, se nós queremos cumprir a lei do Senhor como Ele ordenou, como diz em Mateus 6, no versículo 33, nós devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se nós queremos cumprir esses mandamentos do Senhor, nós devemos buscar o teu reino. Porque só assim, buscando o teu reino, nós aprenderemos a cumprir a tua palavra e cumprir os teus mandamentos. Nós temos muitos exemplos na palavra do Senhor. Nós temos o exemplo principal, que é Cristo. Como Ele cumpriu esses mandamentos. Nós temos os teus apóstolos, que mesmo pecando, errando, como nós, buscaram cumprir a tua lei. E é assim que nós vamos buscar hoje também. Cumprir os mandamentos do Senhor. E realizar todo o teu desejo. E toda a tua vontade. E que nós possamos buscar obedecer ao nosso Senhor. Para que assim nós possamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Que é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Cumprindo os teus mandamentos, obedecendo a Deus, guardando a tua palavra, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós fomos criados. Que é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então nós vimos aqui que nós devemos guardar os mandamentos, ensinar os nossos filhos a guardar os mandamentos. No nosso segundo ponto, nós vimos que nós devemos cumprir esses mandamentos. E a forma pela qual nós cumprimos esses mandamentos também será como um testemunho para os nossos filhos. Nós podemos chegar no nosso filho e só falar para ele toda a lei do Senhor e falar como cumpre essa lei, de uma forma mais didática. Mas eu tenho certeza que a melhor forma de ensinar o nosso filho a cumprir a lei do Senhor é cumprindo essa lei. O exemplo, meus irmãos, é muito importante para as nossas crianças. Cumpra a lei do Senhor como Ele requer, que assim as nossas crianças também aprenderão a cumprir a lei do Senhor. E assim nossas crianças também aprenderão a amar e a obedecer o Senhor como Ele requer. O nosso terceiro ponto, a nossa terceira ordenança do Senhor aqui é: ensine os mandamentos do Senhor aos nossos filhos, que se dá do verso 7 ao verso 9, que diz assim: você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Amém. Então o Senhor nos ordena guardar, cumprir, e agora é ensinar esses mandamentos para os nossos filhos. É realmente inculcar aos nossos filhos a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E Ele diariamente labutar com os nossos filhos para que eles aprendam a contemplar e desfrutar do Senhor. Ensiná-los qual é o estado que eles nascem, a misericórdia do Senhor vale para com eles, a salvação em Cristo, o que o Senhor requer.
O Senhor é bondoso e é maravilhoso. Nós temos grande alegria e gozo no Senhor. E nós temos que cuidar de nossas crianças, para que elas também possam desfrutar, gozar e se alegrar-se do Senhor. E como nós podemos ensinar os nossos filhos de uma maneira prática? O próprio texto aqui nos dá instruções disso. Em nossos lares, no caminho, ao deitar, ao se levantar. Deixar isso em qualquer lugar de nossa casa. E é interessante que o Senhor ordena e Ele mesmo já dá muitas vezes uma solução para algumas justificativas que nós possamos querer arrumar. Ele está corrido demais. Eu só tenho tempo de levar ele para a escola. Eu quase não fico com meu filho. Mas o Senhor fala aqui para nós que nós possamos num caminho da escola, num caminho do mercado. Nós podemos ensinar os nossos filhos durante nesses caminhos também. Ao nos levantarmos, nós podemos orar e ensinar com os nossos filhos. Ao deitarmos, nós podemos orar e ler para os nossos filhos. A nossa casa pode ter alguns lembretes dessa lei do Senhor, para que nossos filhos possam diariamente ver essas leis e guardar em seus corações. Mas tem sido muito difícil hoje, porque a nossa preocupação muitas vezes se dá aonde o meu filho vai estudar, no que ele vai se formar, se eu vou conseguir uma casa maior, ou talvez um carro mais novo. Tudo em torno dessas coisas. E isso é muito triste, porque muitas vezes essas coisas elas vão tomar lugar daquilo que é primordial na vida de toda criatura, que é conhecer a Deus. E nós que somos pais, avós, tios, que temos crianças sobre nossas responsabilidades, nós devemos ensiná-los a qualquer momento acerca de Deus. Vocês já pararam para pensar que em pequenas circunstâncias nós conseguimos ensinar a beleza do Senhor? Talvez esteja um dia corrido, mas ao levantar está aquele belo sol. Você pode chegar ao seu filho. Olha, filho, esse sol maravilhoso e belo foi o Senhor que criou. É a tua misericórdia se renovando nesta manhã. É a tua bondade para conosco, porque nós não merecemos. Olha, filho, esse pão que está na nossa mesa é o Senhor que cuida, que sustenta. Por isso, irmãos, em todo momento de nossas vidas, ao acordar ou levantar, ao raiar ao pôr do sol, que nós preguemos aos nossos filhos a palavra do Senhor. Que nós possamos realmente nos preocupar com o que é mais importante, para onde a nossa família está caminhando. Se é para a glória de Deus, ou se é para a rebeldia a Ele. Eu espero que as nossas crianças estejam sendo criadas e ensinadas e caminhando para a glória e para o gozo eterno que ainda nós teremos na volta de Cristo. Nós vamos aqui para algumas conclusões, e a primeira dela é como nós temos evidenciado aos nossos filhos a obediência dos mandamentos do Senhor. Como eu e você temos obedecido essa lei e como a nossa obediência tem evidenciado para os nossos filhos. Como eu disse, o exemplo ele é muito importante. Não para que a glória venha para nós, mas que o nosso filho possa ver que mesmo com as nossas dificuldades,
com os nossos pecados, o Senhor misericordioso e nos guia para obedecê-lo como Ele requer. Como que nós temos cumprido os mandamentos do Senhor? Temos tomado cuidado? Ou temos cumprido talvez parte dele? Ou não temos dado a importância necessária para isso? Como pais, nós temos uma missão, que é mostrar aos nossos filhos a beleza do Senhor em sua lei, sua criação e sua redenção. E essa é a nossa missão. Apresentar a lei do Senhor para os nossos filhos, a tua beleza, na tua criação e na tua redenção. E Moisés nos ensina que as prioridades do povo devem ser amar a Deus e ensinar isso à próxima geração. Então que nós possamos ensinar isso aos nossos filhos. Que nós possamos priorizar essas coisas, que são necessidades e essenciais para a vida de um cristão. Guardar, cumprir e ensinar acerca de Deus. Se nós, de fato, amamos os nossos filhos e queremos ensiná-los como é o amor verdadeiro e genuíno, nós devemos ensiná-los acerca de Deus. Só desta maneira, eu e você conseguiremos mostrar para o nosso filho o amor verdadeiro. Por isso que a nossa oração nessa noite deve ser: Senhor, me ajude a amá-lo da maneira como queres, e não com a maneira que eu acho que deve ser feito, para que assim o nome do Senhor seja exaltado. Oremos, meus irmãos. Pai amado, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe até aqui. Obrigado pela tua voz que falou aos nossos corações. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a amá-lo como o Senhor requer, que o Senhor nos ajude a obedecer a tua lei, a cumprir os teus mandamentos, que possamos guardar e preservar a tua palavra nos nossos corações, e que o Senhor também nos capacite para ensinar todas essas coisas para os nossos filhos, para a próxima geração. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos ensine e nos instrua, para que assim nós possamos glorificá-lo e exaltá-lo, Pai. Esteja conosco, ó Pai, também no decorrer dessa semana. Continue nos guiando e nos capacitando. E trabalhe no nosso coração aquilo que nós precisamos ainda, ó Pai, melhorar. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.